Olá, eu sou a Mariana Mouta Garcia, estudante de Pedagogia, e hoje vim trazer o plano de aula com o tema O Sujeito e o Seu Lugar no Mundo. É um tema aí que ele vai trabalhar a espacialidade, né, e também até a história, dependendo o tema que for tratado, né, nesta aula, como brinquedos que são utilizados no passado e no futuro, a reprodução deles. E vai fazer com que a criança entenda que ela, como ela se vê, como ela vê o outro, como ela deve tratar o outro e também o espaço onde ela convive. E, bom, o tempo necessário para esse plano de aula será de 2 aulas com 50 minutos cada. E tem por objetivo compreender, então, as regras em determinado local. Elas irão desenvolver atitudes de interação com o professor, de interação com os alunos, a troca de experiências e também refletir sobre as regras de convívio presente nos diferentes espaços: escola, hospital, rua, na própria casa, então em diversos ambientes, né? A criança ela precisa entender como um todo que em cada ambiente existe uma regra. E essas regras, elas devem ser cumpridas e o porquê elas devem ser cumpridas. Com o conteúdo, a criança ela vai entender, então, essa compreensão de o que é regra, o que é, né, o lugar que ela está frequentando, o porquê que cada lugar diferente que ela vá. Existem diferentes regras e o porquê ela deve cumprir. Isso também vai fazer com que a criança ela enxergue ela mesma. Por quê? Porque a criança ela já nasce com aquele egoísmo que é tratado, né, em diversos estudos passados. E ela vai começando a deixar esse egoísmo de lado e entender. Ela se vê o lugar e vê o outro também, enxergar o outro também e o porquê que essa regra vai afetar ela e o outro. Né, que normalmente ela não pode levar em consideração que somente o local onde ela quer ir, ela tem que fazer as vontades dela, que não é bem assim. Como estratégia de aula. Então, primeiramente, é interessante passar uma mensagem para a criança. Então, perguntar a elas o porquê que cada espaço existe uma regra diferente. Então, questioná-las e esperar o retorno delas. E é interessante deixar a criança falar nesse período, ir fazendo anotações, né? Porque essa pergunta será usada depois também no final da aula, que a gente vai retratar sobre o lugar da criança no mundo e as regrinhas em cada espaço. Nós vamos então questionar a temática para a criança. Vai ser um primeiro contato, né? Com o professor, ele vai entender como que é o pensamento hoje e qual o conhecimento que essa criança já está trazendo, né? A bagagem que ela está trazendo. E aí é interessante indagar depois de toda essa conversa a seguinte frase: nos comportamos da mesma maneira em todos os espaços? E novamente, ter um bate-papo com a criança. E com a criança, nós sabemos que o importante, além do aprendizado, do saber, é como nós vamos fazer isso. Então, depois de contextualizar tudo isso com os alunos, eu passaria uma problemática através do lúdico, utilizando então o teatro, né, como um recurso que vai fazer com que a criança ela pense, reflita e melhore o seu entendimento em relação ao convívio e às regras. A professora ela narra uma cena ali que vai conduzir as crianças a entenderem que essas cenas retratam um descumprimento de regras e depois isso será perguntado para elas no final de cada cena o que elas acharam daquilo, se estava errado, né? E o que a criança poderia fazer para que não descumprissem tais regras. É interessante separá-las em grupos, então pode ser também em trio, dupla, mas é interessante elas estarem juntas. Lembrando que elas são crianças, né, do primeiro ano do ensino fundamental, então é interessante, né, praticar essa forma lúdica.
Trouxe aqui alguns exemplos, né, de cenas que poderiam retratar. Maria estava brincando com suas amigas no pátio da escola, quando chegou a Joana, aluna nova, e pediu para brincar com elas. Maria e suas amigas ignoraram o pedido de Joana e esbarraram nela, deixando Joana caída no chão. Alice foi visitar seu avô, que estava doente no hospital. Para alegrá-lo, ligou seu aparelho de som no último volume e começou a dançar. Dado isso, né, eu indagarei os alunos com essa brincadeira de teatro se esses comportamentos eles estão corretos e o que elas julgam necessário para que essas ações se adequassem àquelas permitidas no espaço. Pode ser que algum aluno ele simplesmente fale que vai pedir desculpa. Então, para fazer com que o aluno entenda que somente pedir desculpa não seria só o necessário, né? Porque a criança ela precisa entender que o comportamento dela está errado. Eu reproduziria um vídeo. Existe então uma história que chama Desculpe-me, né? É um vídeo e aí poderia passar para a criança e nesse vídeo ela vai entender que somente pedir desculpa não anula a sua ação. Amassar um papel, depois que você abre esse papel, ele vai continuar amassado. Então, isso significa que as ações nossas precisam mudar e como as nossas ações vão atingir as outras pessoas, né? Ou seja, vai fazer com que a criança trabalhe no coletivo, além de se conhecer e se colocar no lugar, né, no seu lugar, no mundo e entender isso, entender este espaço. Depois disso, pode ser também, né, utilizado jogos, então jogos para relacionar a rua e uma faixa de pedestre. E ela tem que relacionar o porquê, né? Por que tá ligado um ao outro? Porque quando a gente está na rua, nós precisamos cumprir a regrinha de sempre atravessar na faixa de pedestre, não sair correndo no meio da rua, dar a mão a algum adulto antes de atravessar. A avaliação, ela será utilizada, né, como eu disse, com a pergunta feita, né? Vou pegar a pergunta do início, a pergunta no fim, e a gente vê quais foram as mudanças que obteve das crianças. Como instrumento, eu utilizarei o instrumento mediador. Obrigada!